Boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais esse Manancial Cast. Deus tem feito grandes coisas através então deste canal. Eu tenho certeza que você, a sua família, serão abençoados então através desse momento muito especial. Quero já pedir para você que você então envie para alguém esse link para que eles também assistam junto conosco, tá bom? E já deixe aí o seu like também nessa transmissão. Hoje eu convidei aqui para estar aqui comigo aqui um irmão, onde ele já está uma longa data já aqui conosco, já servindo ao Senhor, e ele é um ministro de louvor aqui do nosso ministério. E hoje falaremos um pouquinho sobre isso, sobre adoração, sobre uma vida com Deus, sobre o propósito então de um adorador, de um levita então no altar. Hoje eu recebo aqui no estúdio aqui o Elan. Elan, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Graças e paz a todos vocês que estão nos assistindo aí. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É um prazer, uma honra estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito, né? Que é a adoração, o louvor. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de muita gente hoje, em nome de Jesus. Que você Amém. seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Elan, eu quero que primeiro, antes da gente entrar no assunto do tema, eu quero que você fale um pouquinho da sua história, né? Quero que você fale aí sua idade, casado, né? Você que se casou aqui na igreja, né? Conta um pouquinho da sua história, como você chegou, quando você chegou, qual foi então o caminho que Deus então trilhou com você até aqui, para o pessoal ficar bem antenado aí. Esse mês eu faço 28 anos, né? Sou novo ainda, mas já estou aqui no ministério já há 11 anos. 11 né? anos. Há 11 anos, me batizei aqui, a minha esposa conheci aqui, nós nos casamos, hoje temos uma filha que é a razão da nossa vida. E há 11 anos no ministério, acredito que há 10 como ministro de louvor já, trabalhando nessa área da adoração. Então, praticamente a minha vida espiritual, minha vida com Deus, relacionada à adoração, ao propósito com Deus, começou aqui mesmo, aqui no Ministério Manancial. Então, e Deus tem abençoado e me surpreendido a cada dia. Eu costumo dizer que são 11 anos, mas cada dia que eu entro por essas portas parece que é o primeiro dia, entendeu? E Deus é maravilhoso nessa. É o amor borbulhando, É o né? amor. Elan, de onde Deus te tirou? Eu me lembro que quando você chegou na igreja, eu me lembro que logo nos primeiros dias, e você até testemunhou um pouco sobre isso, que você tinha muitos problemas, né? Problemas com bebida, problemas, então, assim, você tinha algum tipo de transtornos que Jesus, então, te resgatou e te libertou, né? Com certeza. Eu conheci o alcoolismo muito cedo, né? Eu comecei a beber com 12 anos de idade. Meu Deus. Com 12 anos de idade foi quando eu experimentei a primeira latinha de cerveja, né? E aí o tempo foi passando e isso foi se agravando. E eu com 14, 15 anos de idade eu já bebia sozinho uma caixa de cerveja. E eu cheguei num ponto que com 15 anos de idade eu tinha que beber pelo menos uma cerveja todos os dias. Com 15 anos de idade eu já tinha conta em bar, já era um alcoólatra com 15 anos de idade. E aí a gente vê os transtornos na família também, né? Os pais sofrem. Minha mãe, meu pai sofria muito na época. E eu lembro que quando eu conheci Jesus mesmo, a primeira vez que eu entrei por essas portas, inclusive eu estava bêbado. Estava embriagado. A gente tinha acabado de sair de um dia inteiro de festa numa chácara. E a gente veio para a igreja a convite da minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Que a gente conheceu na época. Mas a gente veio totalmente embriagado, eu e mais um amigo, né? Então Deus me tirou dessa... E quando eu entrei, eu lembro que quando eu entrei por essas portas, o que causou um impacto na minha vida, o que me deixou marcado verdadeiramente foi, na época, o louvor e adoração, que chamou a minha atenção, que me atraiu, e que naquele dia eu tive a decisão de falar assim, é isso que eu quero. E a partir de hoje é isso que eu vou fazer. É isso que eu quero para minha vida. Entendeu? Que legal. Então quer dizer que, preste atenção aqui no que nós estamos te falando. Você que está chegando agora conosco, seja muito bem-vindo. Quero até te convidar se você ainda não é uma pessoa inscrita aqui no nosso canal, que você se inscreva aí no canal. Aí embaixo tem uma caixinha vermelha escrito então inscrever-se. Você vai clicar sobre ela.
vai aparecer então os sininhos, você clica no sininho e em sequência na palavra todas, tá bom? Para que você receba as notificações aqui do nosso canal, sempre que você então, sempre que nós colocarmos um vídeo aqui ou entrarmos em um vídeo ao vivo. Deixe também o seu like e eu gostaria que você colocasse um comentário aqui para nós aqui. Quero que você coloque hoje, nós vamos estar orando por toda a sua família. Quero que você coloque o seu nome e o nome da sua família aqui nos comentários para que nós possamos então orar por você. O Elan, então, ele era uma pessoa que com 12 anos ele descobriu então o alcoolismo, caminhou então com isso e quando ele entra então na igreja, ele entra alcoolizado, né? Embriagado. E ali então Deus traz um impacto para a vida dele. Porque Deus, ele pode restaurar a vida daqueles que quiserem e desejarem sobre isso. Então eu quero que você compreenda, talvez você está passando um problema aí com o seu filho, ou com o seu cônjuge, ou com alguma pessoa então da sua família, há solução para esse problema e a solução é Jesus. Então quer dizer que você então entrou, aí você entregou a sua vida para Jesus, você tinha 28 menos 11? Tinha 17 anos. 16 para 17. 16 para 17 anos, olha um 16 menininho. para 17. Aí você entregou sua vida para Jesus e aí você também já começou a namorar a Nani também, logo na sequência, né? Já. Na verdade, a Nani, eu conheci a Nani e ela tinha acho que 11 anos de idade. Então a minha história com a Nani, ela começa desde muito novo mesmo, né? E a gente se conheceu, inclusive, em uma festa mundana, numa festa mundana, e ali elas já participavam da igreja e ali elas fizeram um convite pra gente. E aí, quando eu vim para a igreja, foi que a gente começou mesmo a ter um relacionamento mais sério, a conversar, a orar, e as coisas foram acontecendo assim, tudo no tempo de Deus. Mas hoje já faz 7 anos que a gente está casado já. Que legal. Entendeu? Mas tudo começou lá atrás tudo de uma forma assim despretensiosa, a gente no mundão, louco, bêbado, bebendo, e aí ela chegou, às vezes Deus coloca pessoas assim na nossa vida, né? E eu lembro que ela chegou em mim e falou assim, você precisa ir para a igreja. Você não pode ficar dessa forma, né? Vamos fazer uma visita lá que você vai gostar. Ela falou, nossa igreja é bem alegre, é bem jovem, né? E aí foi o que me chamou a atenção na época quando eu vim. E tô aqui até hoje. Que legal. Graças a Deus. E aí logo que você então chega, como que foi esse início seu no ministério, ministerialmente, né? Você disse que a música te atraiu já logo de cara. E aí como que foi esse desejo, né? Que você foi caminhando e até então você se tornar um ministro de louvor? Eu sempre gostei muito de música, muito, desde menino, né? Eu ouvia muita música mesmo. E quando eu cheguei que eu vi aquilo, mas assim, eu nunca tinha a oportunidade de ver uma banda mesmo tocando, uma pessoa cantando, né? Eu ouvia música assim, de rádio, né? E quando eu cheguei que eu vi aquilo, que eu senti aquele ambiente, e era um ambiente assim muito cheio da glória de Deus, aquilo foi o que fez com que eu tivesse o desejo de voltar no próximo culto. E quando eu comecei a participar desses ambientes assim de louvor e adoração, aquilo se tornou para mim um sonho. Eu queria aquilo, eu queria estar no meio daquilo, eu queria fazer, porque eu sempre gostei de cantar, né? E aí eu lembro que eu cheguei e foi até engraçado que eu já estava caminhando aí há quase um ano, né, no ministério, sem ser ministro de louvor, sem fazer parte do ministério de louvor. Eu lembro que uma vez eu estava orando, antes de começar o culto, e o senhor chegou em mim e falou assim, na verdade o senhor falou para alguém falar para mim, falou, fala para ele que hoje ele vai subir para cantar. Mas assim, eu já estava, quando chegou a notícia para mim, eu já estava preparado, porque eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida mesmo. Então eu já vinha buscando isso em oração, eu já vinha clamando a Deus para que esse momento acontecesse. E aí eu subi e fiz back na época, não como ministro, né, como backing vocal. E as coisas foram acontecendo. Deus foi trabalhando no meu caráter, Deus foi trabalhando na minha personalidade, na minha vida com Ele a cada dia. E graças a Deus eu costumo dizer que acho que quando eu aceitei aquele convite foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida, né? Isso tem quase 10 anos praticamente. Isso tem quase 10 anos. 10 anos atrás. Se eu não estou enganado, em 2012
Campanha da porção dobrada. Olha aí, eu me lembro, hein? Lembro até Porção dobrada, muito bom. E aí, então, dali para cá, você vem, então, servindo ao Senhor, né? Porque é importante também que o pessoal também saiba, né, Elan? A seguinte situação. Nós não podemos ficar sentados na igreja. Nós precisamos chegar, nos preparar e servir, né? Então, entramos para adorar e saímos, então, para servir. Ou seja, sempre nos posicionando, então, para servir. E hoje você servindo, então, ao altar, as pessoas, o Ministério de Louvor, qual que é a sua sensação? Eu costumo dizer que todas as vezes que eu subo no altar para ministrar um louvor, é como se algo de novo nascesse dentro de mim, entendeu? Quando nós fazemos algo para Deus, Deus faz para nós. Não se fosse uma barganha, né? Mas isso é inevitável. Quando nós servimos o reino de Deus e colocamos a nossa vida mesmo na presença de Deus, Deus cuida das nossas coisas, Deus cuida das nossas vidas. Então, para você que está nos assistindo, é muito importante com que você comece a gerar dentro de você esse desejo de trabalhar no reino de Deus. E que você busque mesmo aquilo que queima no seu coração. Porque também não por necessidade, mas por amor, aquilo que você gosta de fazer. Talvez o seu chamado é cuidar das crianças, talvez o seu chamado é ser um obreiro na casa do Senhor, mas comece a gerar esse desejo no seu coração de servir mesmo o reino de Deus, porque tem espaço, né, pastor? Muito espaço. Tem espaço. E a partir do momento que você tem esse desejo de servir o reino de Deus, comece a se preparar também. Porque a Bíblia diz, no livro de Jeremias, se eu não estou enganado, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então também as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira, é preciso uma preparação, é necessário uma vida com Deus, uma busca, uma intimidade, para que as coisas possam acontecer da forma correta, né? Mas gere esse desejo no seu coração, porque isso é muito importante, vai edificar muito a sua vida e através de você, daquilo que você faz no reino, Deus vai edificar a vida de outras pessoas. Então se prepare, porque Deus conta com você também. Amém. Nesse raio de 11 anos que você está, você teve algum período de tempo que você deu uma bambeada nesse caminho? Ou foi então contínuo essa sequência aí? Como que foi isso aí? Tive um período de tempo, foi um tempo curto, né? Acho que foi um prazo de 2 meses que eu tive uma frustração na minha vida muito grande. E aí eu, de uma hora para outra, falei, não quero mais isso. Não quero mais isso, não quero cantar, não quero... frustração. Foi uma frustração. Uma frustração de alguma coisa que eu tinha como projeto pessoal e acabou não dando certo. E na minha cabeça Deus era o culpado. Entendeu? Porque às vezes a gente ora, a gente pede confirmação, mas às vezes a gente tem tanta vontade de que aquilo seja, né, se torne uma realidade, que às vezes Deus está falando não, mas a gente está achando que Deus está falando sim. A gente está, né? A gente está confuso e a gente acha que Deus está confirmando. E eu lembro que eu me frustrei e para mim a culpa era de Deus. Falei, não deu certo porque o culpado é Deus e pronto, eu não quero mais isso e vou voltar para... Aí voltei na época, não no mesmo nível de antes, né? Mas voltei a beber. E eu lembro que um dia eu estava passando, eu era acostumado a cantar uma música que dizia, não importa o que tem lá fora. És a minha morada, não importa o que tem lá fora. E quando eu me desviei, eu estava passando na frente de um bar e tinha um carro com o porta-mala aberto, tocando um forró, e de repente esse forró acabou e começou a cantar essa música. E quando eu ouvi aquela letra que eu cantava, dizendo assim, és a minha morada, não importa o que tem lá fora, Deus falou comigo, mas como não importa o que tem lá fora se o desejo do seu coração hoje é estar aqui fora? E ali eu tomei então a decisão de voltar e falei, não, isso aqui não é para mim mesmo. O Senhor me chamou e eu sou ungido dele e o meu lugar é no altar. E foi ali que eu tive a decisão de voltar mesmo. Acho que um prazo de 2 meses, mais ou menos. Essa fala agora é muito assim, é muito forte, muito pertinente para esse momento, porque Deus ele tem falado muito forte no meu coração sobre a questão de pessoas que estão afastadas do Senhor. Há uma estatística, Elan, que para cada pessoa que está dentro da igreja, tem 2 pessoas lá fora, afastadas e desviadas, pessoas que estão frustradas, como o Elan, então, um dia se frustrou. Eu, durante a minha jornada
espiritual de praticamente 28, 27 anos agora, eu não tive nenhum momento que eu me desviei. Vamos dizer que eu tive momentos que eu dei uma esfriada, mas não a ponto de se afastar da igreja, da obra e etc e tal. Agora, existem muitos casos de pessoas que realmente elas se frustram, como foi o caso do Elan. Fez um projeto, criou então um sonho, de repente esse sonho não aconteceu, não deu certo. E aí então, a reação foi então voltar para a origem. Isso aconteceu com Pedro. Sim. Quando Jesus então acabou de ser crucificado, Pedro então se frustrou com aquela situação. Sim. E aí quando Jesus ele volta ressurreto, ele encontra Pedro fazendo o quê? Com a sua vida natural novamente. Ele estava lá pescando, ele tinha ainda então voltado então para o seu ofício anterior. E geralmente é isso que acontece com as pessoas que se frustram. Então eu quero te chamar você hoje. Eu acho que se você está aqui hoje e você está fora dos caminhos do Senhor, eu gostaria muito que você voltasse hoje. Que você usasse então esse exemplo do Elan, onde você então olhe para a sua realidade e diga assim, não, meu lugar não é aqui fora. Meu lugar é servindo ao Senhor. Eu nasci para adorar ao Senhor. E volte hoje. E você pode colocar aí nos comentários, aí não, eu decido voltar para o Senhor. Talvez não é o seu caso, talvez você está firme no Senhor. E aí eu quero que você então fale para alguém, envie para alguém esse link que esteja afastado do Senhor, porque o Senhor ele quer resgatar. Eu acredito que nós estamos entrando em uma jornada onde daqui para frente muitas pessoas que estão afastadas voltarão para Jesus. Com certeza. E usando esse exemplo de Pedro, pastor, o senhor até tocou numa área que eu estava até refletindo sobre isso esses dias. Nós que decidimos entregar a nossa vida para Jesus, tenha em mente uma coisa, afunde os seus barcos. Afunde os seus barcos. Aquilo que você fazia lá atrás, e quando eu digo afunde os seus barcos, eu quero dizer para que você não tenha mais para onde voltar. Isso. Porque Jesus é o centro da nossa vida. Quebra as pontes. Quebra as pontes, afunde os barcos, queime as carroças, se despeça dos seus pais. Mas assim, queime os seus barcos para que você não tenha para onde voltar. Porque se nós mantermos os nossos barcos da forma que eles estão, a primeira frustração ou qualquer situação da nossa vida, nós vamos olhar para trás e vai falar, vou abandonar isso aqui, vou voltar a fazer o que eu fazia. É o plano B. Então não tenha plano B, afunde os seus barcos mesmo e que Jesus seja o seu único caminho. Entendeu? Que Jesus seja o centro da sua vida, que Jesus verdadeiramente seja o motivo da sua vida, daquele momento da sua decisão para frente até no final, que Jesus seja o seu único caminho. Entendeu? Afunde os seus barcos. Nós estamos aqui ouvindo, né, uma pessoa, um jovem, né, ainda com 28 anos, um jovem ainda, que ele então decidiu entregar a vida para Jesus, novinho, 17 anos, 16, 17 anos, encontrou então sua namorada, sua noiva, sua esposa, se casou, gerou então a Rebequinha, né, uma filha linda, serve ao Senhor, tem uma vida então no altar, tudo isso porque Deus ele então planejou. Porque com certeza o caminho seu seria outro se você não estivesse diante do Senhor. Muito provavelmente que você não teria se casado com a Nani, porque conhecendo a Nani, sabemos que ela não ia casar com uma pessoa mundana. Não. Esses tempos, acho que o mês passado, pastor, Deus me deu um sonho. E nesse sonho Deus me mostrava a minha vida lá atrás, quando eu tinha 12 anos, na época da bebida, né? E eu lembro que nesse sonho eu estava num lugar bebendo, festejando, com várias garotas, fazendo o que eu fazia lá atrás. Mas no final do sonho, Deus me mostrava dentro de um caixão. Oh. E um detalhe é que Deus não me mostrava dentro de um caixão, assim, com uma aparência idosa, né, de cabelos brancos. Deus me mostrava dentro de um caixão semelhante a um jovem. Então eu acredito que aquele sonho, Deus estava me mostrando o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado ele. Porque eu estava de uma forma já descontrolada. Uma morte precoce. Uma morte, com certeza. E a gente tinha muito costume de beber e pegar pista, não tinha consciência do que poderia acontecer.
E eu tenho certeza que se eu não tivesse encontrado o Senhor naquele dia, entregado a minha vida para Ele, talvez hoje eu não estaria aqui falando com o Senhor. Pois bem, então tá aí. Então, se assente então diante do Senhor, se achegue diante do Senhor e vive então na direção do Senhor. Elan, vamos então caminhar para o nosso destino aqui ministerial. Nós vamos falar sobre como está a sua vida nos 5 pilares aqui. Eu quero que você hoje fala para mim sobre a sua vida nos 5 pilares que nós então sempre falamos, né? Onde Deus te chamou você para a adoração. E o primeiro pilar, fale sobre o Espírito Santo. Quem é ele para você? O Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo seja na nossa vida o início de tudo, né? Porque é Ele quem nos convence do pecado. Então, nós precisamos entender que a pessoa do Espírito Santo, ela deve ser primordial na vida de um cristão. E é necessário uma busca, né? É necessário um desejo de querer isso, de querer ter mesmo essa presença dentro de nós. Porque o que vai fazer a diferença na vida de um cristão, na vida de qualquer pessoa, quando a dificuldade chegar, cara, se você não tiver a presença do Espírito Santo, se você não tiver aquele desejo, aquele fogo dentro de você, é muito provável que na primeira luta, na primeira dificuldade, você pare, você desista, você abandone tudo. E o Espírito Santo, ele dia após dia vem me ensinado, às vezes em situações pequenas, a escolher aquilo que é certo, não aquilo que é fácil. Porque escolher o que é fácil é muito simples. Mas naquele momento em que você tem que tomar uma decisão entre fazer o que é certo e fazer o que é fácil, quem nos auxilia, quem vai dizer no nosso ouvido, quem vai nos fazer sentir e nos mostrar o caminho certo é o Espírito Santo. Então eu costumo dizer que não tem como nós vivermos uma vida de cristianismo sem ter essa presença dentro de nós para nos mostrar o caminho certo todos os dias. A nossa vida de cristianismo é todos os dias, é uma escolha todos os dias, entendeu? É um desejo todos os dias de querer ser melhor, de querer fazer o que é certo. Então o Espírito Santo é primordial, busque isso incessantemente, cultive um relacionamento com Ele, porque nós precisamos dele a todo momento. Segundo pilar, que significa fé para você? A fé, quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, para a palavra de Deus, e nós vemos ali tudo que Deus fazia, né? E o que consolida a minha fé hoje é a Bíblia. Quando eu olho porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus imutável. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a certeza daquilo que eu espero. Ou seja, às vezes nós temos a mania de ligar a fé com a esperança. Mas, na verdade, há uma diferença muito grande, porque a Bíblia diz que a fé é uma certeza. A esperança é algo que eu acredito que vai acontecer, mas não é uma certeza. Então, a fé é uma certeza. Nós precisamos olhar para o que Deus diz na palavra dele, no que ele fez, no que ele faz e no que ele tem poder para fazer, e ter a certeza de que se nós somos filhos de Deus, aquilo ali vai acontecer. Então, a minha fé, ela está totalmente consolidada com a palavra. Eu acredito no que está na Bíblia, eu tenho fé no que está na Bíblia, eu tenho fé no Deus da Bíblia. E a Bíblia diz que o Deus lá de trás é o mesmo hoje, e será amanhã, será eternamente. Então a fé é uma certeza de que verdadeiramente Deus é Deus. Nós precisamos crer nisso. Muito bom. Família, o que significa família para você? Família é a base, né? É o alicerce. Quando eu olho para minha família hoje, por exemplo, eu não me imagino sem a minha família. É o que me dá sustentação ali nos momentos difíceis. A minha esposa do meu lado, quando eu olho para minha filha hoje, né? Hoje eu tenho uma filha de um ano e pouquinho. Então tem dias que a gente tá meio, né? Isso é normal. É a dualidade do ser humano. Lembra que até uma vez o senhor pregou sobre isso, a dualidade do ser humano. Irmãos, tem dia que você vai acordar triste. Tem dias que você vai acordar desanimado, isso é normal. Mas quando eu tô nesses dias difíceis, que eu chego em casa e que eu vejo a minha filha sorrindo para mim, toda tristeza, toda angústia se esvai. Parece que uma nova pessoa nasce dentro de mim. Então nós precisamos a família é o alicerce, é a base. Nós precisamos zelar pela família, né? Investir tempo na nossa família. Pegue a sua esposa, você que é casado, saia com ela, converse com ela, entendeu? Tenha momentos juntos, entendeu? Ensine os seus filhos, ame os seus filhos, porque
a família vai fazer toda a diferença nos momentos difíceis da nossa vida. Família é a base, realmente. É a base. Relacionamentos. O relacionamento também é muito importante, porque assim... Relacionamento, network, essa linha. Eu vejo que o relacionamento, ele abre muitas portas, né, pastor? Uma pessoa que ela é isolada do mundo, por exemplo, se a gente olhar por uma questão profissional hoje em dia, talvez você até tenha um estudo, talvez você até tenha o conhecimento, mas, por exemplo, em uma situação que você está desempregado, o que faz toda a diferença, às vezes, são pessoas que você conhece, pessoas que estão ao seu lado, que já trabalham na área que você deseja, que talvez vão te dar uma oportunidade de emprego. Isso falando de um âmbito profissional, né? Sim. Mas em todas as áreas, um relacionamento na igreja, entendeu? Tudo que eu costumo dizer, por exemplo, a gente foi lá fazer o louvor lá em Pradópolis terça-feira. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz entre amigos é mais prazeroso. Tudo que a gente faz com pessoas que nós temos relacionamento, que nós conhecemos, pessoas que nos conhecem, é mais prazeroso. Então, cultive relacionamentos com pessoas e também não relacionamentos com pessoas que vão te levar para trás, né? Exatamente. Mas assim, relacionamentos com pessoas que vão te impulsionar, relacionamentos com pessoas que vão te falar a verdade, com pessoas que não vão passar a mão na sua cabeça, mas vão te falar a verdade, para que a sua vida também, em várias áreas, aí vai ser desatada. Relacionamento é muito importante também. Não fique isolado. Sim. Não vive isolado, não vive, então, né, separado das pessoas, tenha relacionamento. Nós somos, então, a referência de 5 pessoas da qual nós mais convivemos. Então, nós somos meio que um filtro dessas 5 pessoas. Por isso que você precisa ter, então, esse relacionamento. E, por último, prosperidade. Deus que tirou você, então, de uma realidade, colocou você em outra. Hoje você tem uma empresa, você trabalha, mas você tem também uma empresa. Tudo fala um pouco sobre a prosperidade. O que significa prosperidade para você em Deus? Quando nós entramos na igreja, eu lembro que na época que eu comecei a namorar a Nani, que a gente fez planos de casar, por exemplo, nós não tínhamos uma casa, nós não tínhamos um carro, nós não tínhamos nada. Nós entramos mesmo pela fé de que Deus é o Deus da prosperidade, que Deus iria abençoar a nossa vida. E nós começamos a caminhar com o Senhor. E a partir desse momento, então, Deus começou a mudar, a transformar a nossa história. Por exemplo, nós casamos sem R$1 no bolso, sem lugar para morar. Pela fé mesmo, ali sendo fiel com o Senhor. E Deus, então, Deus nos deu uma casa, Deus nos deu um carro, Deus nos deu uma casa que é nossa, porque nós morávamos de aluguel. Mas a prosperidade... Hoje você tem sua casa própria, tem tenho seu minha carro. Casa própria, tenho meu carro. Graças a Deus tenho um trabalho abençoado também, tenho a minha empresa, né? Há pouco tempo eu abri uma loja de eletrônico, de roupas. Então eu vejo que Deus tem verdadeiramente... Fala aí seu nome aí da empresa aí, também o endereço de lá. Passa a rede social também da empresa, também o pessoal conhecer também. Você que tem desejo aí de adquirir aí um produto eletrônico, uma roupa, a empresa chama King Story, né? É localizada na Avenida Feres Sadala, número 203, em frente à Escola Pacífico. Em frente ao Pacífico ali, coladinho com a parede da lotérica, ali do lado da lotérica. Então ali nós temos ali uma variedade ali de produtos para você tá adquirindo aí. A rede social? @ 016 King Story. Facebook, a página do Facebook, e o Instagram também, @ 016 King Story. Legal. Aí você abriu então a empresa e tal. E aí, dia após dia, Deus tem nos abençoado, Deus tem provido, Deus tem mandado. Né? Hoje, por exemplo, eu trabalho sozinho, porque a Nani não trabalha por causa da Rebeca, né? A Nani fica em casa com ela. Mas nunca Deus permitiu que nos faltasse nada. Graças a Deus e a provisão dele, sempre nós temos a mistura no nosso congelador, sempre temos a comida para comer dia após dia, entendeu? Mas não que a prosperidade ela seja ligada à abundância de dinheiro ou a ter muito, mas sim em ter aquilo e sentir prazer naquilo que você tem, sentir mesmo que a provisão de Deus ela é prazerosa. A prosperidade não é abundância, a prosperidade... Eu costumo dizer que a prosperidade não é abundância de quantidade, mas sim abundância de prazer, abundância de satisfação, abundância mesmo de alegria naquilo que Deus te deu. Então hoje, graças a Deus, muito feliz com essa. Muito forte. Então, prosperidade é paz, né? É uma paz de espírito, né?
João 4:23, para nós encerrarmos aqui, Elan, e nós vamos orar pelas pessoas que aqui estão. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus procura adoradores. Deus busca. Nesse texto ele deixa muito claro, né? E eu tenho estudado muito sobre adoração. E eu tenho visto que adoração... Muitas vezes a gente tem o costume de ligar a adoração com o momento do louvor. O momento da musicalidade. Quando nós subimos no altar para tocar, para cantar. Mas eu tenho aprendido dia após dia que a adoração é a nossa vida. Não tem como. Nós refletimos no altar, na plataforma, aquilo que nós somos no nosso íntimo. Então a adoração está ligado com proximidade. A adoração está ligado com profundidade, com busca. A adoração está ligado com verdadeiramente uma vida de entrega ao Senhor. Eu tenho um exemplo que eu acho muito importante na Bíblia, que é quando aquela mulher, ela chega diante de Jesus. A Bíblia diz que ela é uma mulher pecadora. A Bíblia é clara em dizer que aquela mulher pecadora, sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu, convidado para jantar, aquela mulher, ela pega então um vaso de alabastro contendo um perfume e ela vai até Jesus. E Jesus, estando assentado à mesa, ela chega então aos pés de Jesus e ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Mas sabe o que me chama a atenção, pastor, nesse texto? É que a Bíblia não fala que aquela mulher é uma mulher que precisava de uma cura. Ela não fala que aquela mulher é uma mulher que precisava de algo. A Bíblia simplesmente fala que ela ouviu que Jesus estava lá e foi lá, de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque ela reconheceu a majestade de Jesus. Ela reconheceu a soberania de Deus naquele momento. E outra coisa que me chama muito a atenção é que ela se prostra e derrama suas próprias lágrimas aos pés de Jesus. Então a adoração tá muito ligado a isso, a nós reconhecermos que Jesus é soberano e que na nossa fragilidade nós precisamos dele, independente do que ele pode fazer na nossa vida. Independente se ele pode nos curar, e ele pode nos curar, se ele pode nos libertar, se ele pode nos transformar. Precisamos reconhecer a soberania de Jesus em todo momento e que nós somos frágeis. Ele é Deus e ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor que nós temos, o nosso melhor. Eu costumo dizer nas minhas orações antes de nós começarmos a adorar, que nós precisamos transformar gratidão em louvor e adoração. Quando nós reconhecemos tudo aquilo que Deus é para nós, nós nos tornamos gratos a Ele. E aí nós precisamos transformar isso. E a Bíblia não fala que Deus vai nos escutar por áudio, que Deus recebe a nossa adoração em áudio. A Bíblia fala que a nossa adoração ela sobe como um incenso, como um cheiro suave às narinas de Deus. Então, não é musicalidade. Que você entenda isso, não é musicalidade. Não é você ser o melhor músico, não é você ter a voz mais bonita, mas é a sua vida, a sua gratidão, o seu reconhecimento diante do que Jesus é, que vai fazer a diferença. Amém. Entendeu? É isso aí. Forte, hein? Fortíssimo. E a adoração, cara, a adoração ela abre... Quando nós tocamos Jesus, às vezes, eu tinha essa mania. Às vezes nós vamos para o culto adorar com aquela expectativa no que vai acontecer. Mas a nossa expectativa não tem que estar no que vai acontecer. O nosso desejo tem que ser tocar Ele. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Se é a vontade dele que vai se cumprir, então quem sabe o que vai acontecer é Ele. É Ele. E quando nós tocamos o coração dele, quando nós alegramos o coração dele com a nossa adoração, com a nossa vida, com aquilo que nós estamos fazendo, Ele faz. E aí as coisas se completam, aí as coisas se cumprem, né? Então que a nossa expectativa, você que vem para o culto, você que vai para a igreja, não esteja no que vai acontecer, mas que a sua expectativa, que o seu desejo, quando você entrar pelas portas, seja tocar o coração de Deus. Quando você tocar o coração de Deus, Deus então vai derramar, vai abrir o céu e as coisas vão acontecer de uma forma natural. Então adoração... Basicamente é isso, né? Aleluia. É isso aí, queridos. Então, nós vamos orar por você. Vou pedir para o Elan estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E antes de nós orarmos por vocês, eu gostaria muito que você entendesse
que Deus te chamou, que Deus te elegeu, para que você então produza na obra do Pai. Nós não podemos ficar salvos, sentados e satisfeitos. Então eu quero agora falar com dois tipos de pessoas que aqui estão. O primeiro tipo de pessoas que estão fora, não estão então inseridos no contexto então em Deus, estão então caminhando com os seus desejos, com as suas vontades. Deus está te chamando você. Deus está então recrutando você para então o exército dele. Talvez você não entregou a sua vida ainda para Jesus, ou talvez você entregou e está afastado dos caminhos do Senhor. Volte para os braços do Pai, entregue a sua vida diante do Senhor, para que assim o propósito dele se cumpra e se estabeleça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. E o segundo tipo de pessoas é para aqueles que estão, mas que ainda não estão inseridos no contexto, trabalhar na obra, se envolver na obra e realmente adorar ao Senhor com seus dons e talentos. Eu aprendi algo em minha vida que vale a pena eu expressar com vocês agora. Deus, ele quer o seu coração, que é então sua conexão com ele, mas Deus também quer as suas mãos, que é então o seu servir, o seu entregar então a ele, tá bom? Então faça isso e você vai viver uma vida muito boa, abençoada no nome de Jesus, tá certo? Quero pedir para você então aí que ainda não se inscreveu, que você se inscreva, e você então aí que ainda não deixou o seu nome, deixe o seu nome na oração, que nós vamos estar orando por cada um de vocês, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Elan. Só deixar um versículo aqui para a gente orar, pastor. Sim. Isaías 29, versículo 13 diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então o que eu aprendo nesse versículo e o que eu deixo para você que está nos assistindo, que a sua adoração não seja algo superficial, que a sua adoração não seja apenas palavras, não seja apenas gestos, mas que o seu coração esteja próximo do Senhor. Que você gere o desejo de se aproximar. E quando eu digo se aproxime, a fórmula continua sendo a mesma. Deus não mudou. Ore, busque o Senhor através da palavra, pegue a Bíblia, leia, tenha um tempo com Deus, tenha o seu tempo com Deus. Ore mesmo que Deus vai te revelar segredos que estão ocultos, mas se aproxime dele com o seu coração. Só assim a nossa adoração ela vai ser completa. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor. E nós clamamos ao Senhor neste momento, Senhor, pela vida deste povo, Senhor, que está nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa tocar cada coração, Senhor. Que o Senhor possa trazer a esses corações, Deus, a essência, Senhor, da adoração, Senhor. Que o Senhor possa revelar a esses corações, Deus, aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Aquilo que o Senhor espera, Senhor. E que em nome de Jesus, que essas pessoas, Deus, elas possam ser transformadas. Elas possam ser transformadas, Senhor, a um nível, Senhor, de intimidade. A um nível, Senhor, de desejo, Senhor, de estar em Tua presença, Senhor. Se porventura, Senhor, existe alguém, Senhor, que está nos assistindo, que está com o coração frio, que está, Senhor, que vive com o Senhor de uma forma apática, de uma forma morna, Senhor, que o Senhor possa aquecer esse coração, que o Senhor possa gerar, Senhor, o desejo nesse coração de estar próximo do Senhor, de cultivar, Senhor, um ambiente de intimidade com o Senhor, Deus, não apenas dentro das igrejas, mas, Senhor, um ambiente de proximidade, de profundidade no nosso quarto, na nossa casa, Senhor, um ambiente de busca, Senhor, desperta esse povo, Senhor, em nome de Jesus, para essa proximidade, para esse desejo. A Tua palavra diz, Deus, que tanto o querer como o efetuar vem do Senhor. Então, Deus, que o Senhor possa despertar esse desejo em cada coração e que o Senhor dê força, Senhor, para que essa pessoa, Senhor, possa dobrar os seus joelhos, Senhor. Que o Senhor dê força, Senhor, para que essa pessoa possa
querer, Senhor, buscar ao Senhor a todo momento, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor busca isso em nós. Alguém que te adore em espírito e em verdade, Senhor. E que como o Senhor fez, Deus, com Paulo e com Silas, Deus, que à medida que essas pessoas, Deus, que estão nos assistindo, começarem, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade, o Senhor possa abrir a porta das grades, o Senhor possa fazer o chão tremer, Senhor, e que haja liberdade, que haja libertação, Senhor, na vida deste povo, e que essas pessoas possam sair das prisões, que muitas vezes, Deus, elas estão vivendo, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, liberta o teu povo, Senhor, através de uma adoração genuína, de uma adoração verdadeira, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Elan, obrigado do seu tempo, da sua disposição, da palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, sua família, a Nani, a Rebequinha, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu que agradeço aí pela oportunidade, em nome de Jesus. Espero que várias pessoas sejam abençoadas através desse podcast. E em nome de Jesus, Deus, como eu disse, Deus ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se aproxime do Senhor e Deus vai mudar a sua história como mudou a minha. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida também. Nossa rede social está aí, embaixo aí para vocês aí ver aí, tanto a minha rede social quanto a rede social do Elan também, tá bom? Nos siga aí no Instagram e se inscreva aqui no canal. E eu quero muito pedir para você agora, em nome de Jesus, não saia antes de você fizer isso. Você vai então copiar esse link, você vai compartilhar, copiar esse link e enviar para as pessoas que você então ama, pelo menos umas 3 pessoas, e dizer assim para elas, assista esse podcast, Deus vai falar com você. Pronto, só isso. E o restante é Deus, é quem vai fazer, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo Manancial Cast.